Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Venho trazer para você as últimas informações sobre vários assuntos e várias situações que estão ocorrendo, tá bom? No nosso Brasil varonil. Seja situações no aspecto administrativo, no aspecto civil e no aspecto criminal. Ei, você que está ao vivo comigo, você que está aí no chat, curte a live agora, dá uma paradinha, curte a live e compartilhe o vídeo. Em relação a crime, Moraes mantém 740 prisões e libera 335 pessoas após atos criminosos em Brasília. Ou seja, Moraes converteu a prisão e agora 750 pessoas estão presas preventivamente, sem data para liberação à sua prisão, ok? E ele liberou ali outros 335 pessoas para sua casa, só que com medidas cautelares. O que é isso, Andréia? Tornozeleira eletrônica, proibição de frequentar certos lugares, proibição de participar de reuniões com caráter golpistas, enfim, uma série de restrições em que a pessoa terá que cumprir, senão vai voltar para a cadeia. Aí você me fala, mas essas pessoas não vão responder pelos seus atos? Sim, elas responderão ao processo. Está o período de investigação, que reúne provas e, posteriormente, a denúncia. Então, ela vai responder os processos. Só que elas não praticaram atos tão gravosos. Esses outros 750, possivelmente, ou são pessoas que praticaram atos de violência de fato, ou financiadores, ou aqueles que usaram suas redes sociais para deflagrar as mentiras. E a ordem agora na Polícia Federal é a seguinte: é focar totalmente para deflagração de todos esses atos com alcance de provas. Provas para responsabilizações civis, criminais e administrativas de todos aqueles que participaram dos atos golpistas. Inclusive, a Advocacia Geral da União pediu ao Supremo Tribunal Federal que amplie os bloqueios de bens e de valores de pessoas que tenham participado desses atos golpistas. E é interessante uma informação que eu acho pertinente a gente passar aqui. Sabe quem é que conseguiu o bloqueio de de quase 7 milhões de reais de financiadores de toda essa tentativa de golpe? Não foi a Procuradoria-Geral da República. Deveria ser a Procuradoria-Geral da República toda a propositora desse tipo de ação, mas não foi. Eu descobri que foi a Advocacia Geral da União que solicitou ao Supremo Tribunal Federal que houvesse o bloqueio de bens e de valores de pessoas que financiaram esses atos golpistas. Não foi a AGU, não foi Augusto Aras, foi a Advocacia Geral da União. Novamente estão trocando, as bolas. Por quê? Porque a Procuradoria-Geral da República, a gente sabe, passou pano durante todo o seu período de mandato ali como Procurador-Geral Augusto Aras para Bolsonaro. E naquilo que ele pode, ele ainda segura, lamentavelmente. Mas graças a Deus, esse ano ele vai embora. Setembro agora de 2023 termina o mandato dele ali como Procurador-Geral da República, graças a Deus. Mas, enquanto ele não age, a AGU já pediu e possivelmente virão mais uma leva de bloqueios de bens e de valores de financiadores dos atos golpistas. E a Polícia Federal pediu para Alexandre de Moraes marcar um novo depoimento para segunda-feira, dia 23, de Anderson Torres, o ex-ministro de Justiça de Bolsonaro, o então secretário de Justiça do DF e que era o responsável por toda a segurança ali, notadamente na questão da invasão de Brasília. Ressaltando que o DF ele tem um dever constitucional de abrigar os três poderes e de fazer a sua segurança ostensiva, já que a União não tem polícia ostensiva, tem polícia de investigação como a Polícia Federal e a Polícia de Pista, de Estrada de Rodovias, que é a PRF, e a ABIN, que é uma agência de inteligência. Então, foi pedido um novo depoimento para segunda-feira.
acho que a polícia tem que fazer as perguntas. Ele fica em silêncio, como ele ficou no primeiro depoimento, mas as perguntas são feitas e tudo é registrado, tudo é reduzido a termo, entende? E coloca a resposta dele. Se ele não falou nada, coloca manteve-se em silêncio. Enfim, e diante desse contexto, o PT entrou com ação judicial ali no Supremo Tribunal Federal pedindo o pedido de reconsideração do então governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Por quê? Porque Zema disse que a União foi meio que responsável pela invasão e é como se ela não tivesse feito nada. E tinha que ser feito e que Lula foi responsável pela invasão e deixou o pior acontecer. Bom, pois bem, eu já expliquei para vocês que a União não tem essa força para impedir uma manifestação, um ato de invasão como esse. E que a responsabilidade não é do presidente da República, a responsabilidade é do governador do DF, leia-se embaixo aqui, do secretário de Segurança Pública e do coronel ali, do comandante da Polícia Militar. Tanto que os dois já estão presos. O secretário de Segurança Pública, o então Anderson Torres, e o ex-coronel da PM do Distrito Federal, Fábio Vieira, estão presos exatamente por essa omissão, porque eles tinham o dever jurídico de agir e não agiu. E Ibanez, que é o governador do DF, foi afastado por 90 dias para investigação. Bom, diante desse contexto, o PT pediu esse pedido de reconsideração, que será analisado em breve, viu, pela Suprema Corte, se Zema tem que pedir desculpas, se retratar ou não. Eu falei STF? Não, gente, não é STF, é STJ, porque é o STJ que julga as ações ali do governador. O STJ analisa, após recesso, a ação do PT que pede retratação a Romeu Zema, depois de declarações sobre ataques em Brasília. E diante disso, Lula e o novo governo, já pensam em alterar a Constituição. O governo quer mexer na Constituição para criar a Guarda Nacional. Aí sim, criada essa guarda específica para a União, aí ela terá a responsabilização, a União, o governo federal, para debelar qualquer tipo de atentado ou de invasão contra si mesmo. Enquanto não tem isso, não era responsável. Inclusive, essa guarda, viu, gente, vai ter concurso público. Se for criado, se for autorizado isso na Constituição, haverá concurso para a Guarda Nacional ali, para proteger os três poderes, tá? E em que não terá o caráter militar, não. Será um tipo de guarda civil, ok? Uma guarda civil da União. Não terá esse caráter militar de coronel, general, não isso. Será um tipo de guarda civil, tipo as guardas municipais, as guardas civis metropolitanas, naquele formato, sem todo aquele rigor de militarismo, toda aquela situação. Mas já se cogita essa situação alterando a Constituição Federal. E o Corregedor-Geral de Justiça, Benedito Gonçalves, aceitou mais um pedido de investigação em relação a Bolsonaro e em relação a Braga Neto. No TSE já tem 16 pedidos de investigações por crimes eleitorais cometidos por Bolsonaro, por sua chapa, e foi aceito mais um pedido de investigação ali pelo TSE, chegando a 7 investigações em relação a crimes eleitorais. Esse se faz ali pelo abuso do poder político, do poder econômico de Bolsonaro, que ele usou o Palácio do Planalto e o Palácio ali da Alvorada para fazer campanha política. Ele chamou cantores, ele chamou outros políticos, ele chamou apresentadores de televisão, fez reunião, gravou, filmou, colocou até em propagandas eleitorais. E não pode fazer isso. Não pode. Você não pode usar um bem público, um ambiente público, para fazer propaganda eleitoral. E foi feito isso, foi público e notório, tem vídeos, tem provas, uma série de situações. Quais são as consequências, Andréia? Ele vai se tornar muito brevemente inelegível, tá? Eu acredito que até no meio do ano, o TSE, já expliquei para vocês que eu acredito que será a primeira corte em que Bolsonaro será condenado, ele se tornará inelegível, não poderá participar do mundo político, a se candidatar, a ser candidato há pelo menos 8 anos, pode pagar multa, né, ser condenado a multa e, a depender da gravidade da situação, até ser mandado preso por crime eleitoral. E em breve
esse ano isso vai se resolver na questão eleitoral, que é uma das justiças mais respeitadas aqui no Brasil, como eu já expliquei para você. Então foi aceito mais uma ação contra Bolsonaro. E é interessante a gente perceber que as coisas estão acontecendo, e rápidas, porque agora existe a vontade das instituições. Inclusive, o governo federal exonerou 27 chefes regionais da Polícia Rodoviária Federal e trocou o comando da Polícia Federal em 18 estados, ou seja, está acontecendo a troca de pessoas que movimentam e que fazem acontecer a situação. Por quê? Porque essas instituições de estado foram sequestradas por um grupo político bolsonarista para defender um grupo de amigos de Bolsonaro e para defender a família Bolsonaro. Foi sequestrada essas instituições de Estado. Agora elas estão voltando a ser, de fato e de verdade, não uma instituição do governo, mas de Estado novamente. Com essas exonerações, com essas mudanças, as coisas começam a acontecer de fato e de verdade. E a PF fez a operação em 5 estados e no DF contra financiadores e participantes de atos terroristas em Brasília. Foram 8 mandados de prisões e 16 de busca e apreensões em Brasília, em Goiás, em Mato Grosso e vários outros estados. Então as coisas estão acontecendo, tudo em busca de provas, meu querido, minha querida, principalmente provas que liguem o chefe-mor Bolsonaro a toda essa trama golpista de tentativa de golpe de Estado em uma afronta direta ao nosso regime democrático. Nós sabemos que toda a base de tudo isso é o quê? Já expliquei em outros vídeos, são as fake news, as mentiras. Portanto, entre mentes a tudo isso, as ações judiciais, criminais de investigação, as ações administrativas de exoneração de agentes públicos, substituindo por pessoas que realmente venham constituir e trazer à baila as regras constitucionais da administração pública, não agindo como um palanquete de um governo X ou Y. Existem também as ações político-administrativas necessárias, notadamente em relação ao combate às fake news. Portanto, foi publicada a portaria que institui o Grupo de Trabalho para a Regulamentação da Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia. Eu já expliquei isso em outro vídeo. É um órgão que foi criado ali dentro da estrutura da Advocacia Geral da União, que muitos erroneamente estão chamando de Ministério da Verdade, que vai voltar à censura no país. Já expliquei isso para vocês e disse e mostrei que não é verdade. Porque essa secretaria, ela não terá o poder de impedir ninguém de publicar nada e ninguém de fazer nada. Ela não tem esse poder. Só quem tem esse poder é o judiciário e permanece assim. O que essa secretaria vai fazer então, Andréia? Ela vai fiscalizar e assim que detectar qualquer desinformação, qualquer fake news que possa trazer uma insegurança ou uma instabilidade na democracia, na república, na nossa federação, eles vão acionar de plano o judiciário para que tome as medidas cabíveis, como, por exemplo, derrubar o post, como, por exemplo, bloquear a rede social de quem está propagando essas fake news. Então, será um instrumento muito importante e necessário nesse contexto, já que, graças a essa base de fake news e mentiras, nós chegamos aonde nós chegamos, ao caos, à tentativa de golpe aqui no nosso país, lamentavelmente, cujo chefe-mor que propagou tudo isso desde o início é público e notório, é Bolsonaro. Desde o primeiro ano de mandato que Bolsonaro ataca as urnas. Antes de ser eleito em 2018, Bolsonaro já atacava as urnas. Até parece que ele não foi eleito, né? 4 ou 5 vezes a partir de urnas eletrônicas. É uma vergonha, é um absurdo. Mas através de fake news, nós chegamos aonde nós chegamos. Então, é muito importante a criação dessa secretaria para que se tente
diminuir o máximo possível a desinformação e a deflagração de fake news que venha desestruturar as nossas bases democráticas. Então, perceba que existem ações no campo criminal, jurídico, no campo político de investigação e no campo também civil, a partir desses bloqueios de bens. Isso visa a reparação civil dos danos causados. E existe também as ações administrativas, tanto no campo de se tentar organizar a casa, tirando agentes públicos que não trabalham de fato e de verdade para a instituição de uma administração pública eficiente, e também existem as ações que visa derrubar as fake news. São ações preventivas e que visa desestruturar todo aquilo que foi engendrado, arquitetado e construído pelo maléfico e que ficará na história governo Bolsonaro, cuja expressão bolsonarista daqui a algum tempo será uma expressão que vai trazer vexame, vergonha, porque estará conectado diretamente com atos de preconceito, violência, intolerância e desrespeito às nossas bases democráticas constitucionais. Isso é muito importante. E vou dizer uma coisa para você: quando a polícia quer achar, acha. E a Polícia Federal está atrás de provas que conecte Bolsonaro com toda essa estratagema golpista, com toda essa trama. E vai achar. Agora vai achar. E eu vou estar aqui para te informar. Todos os dias estou aqui no período do almoço para falar com você. Você que está ao vivo comigo aí no chat agora, curta a live, compartilhe esse vídeo e vamos criar essa rede de conhecimento, de informação que gera cidadania. Muito obrigado pela sua presença, viu? Estamos aqui sempre. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.